Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim, deles se apoderou a esperança de que, segundo a promessa divina, Deus enviaria seu filho, o descendente da mulher, para redimi-los do pecado e levá-los de volta a seu lar. Ao ouvirem pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito, na esperança de que fosse o seu libertador. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento. E todavia, ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento. Mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou. Cessaram as vozes dos profetas. A mão do opressor era pesada sobre Israel, e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. Por 4.000 anos, o povo de Deus havia esperado o cumprimento da promessa. Até que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sua glória foi velada, para que a majestade de sua aparência exterior não se tornasse objeto de atração, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele fora o comandante do céu. Todavia, na terra, era como aquele que serve. Sem queixas, suportou Jesus as privações, e viveu a vida de um homem pobre. Não condescendeu com os luxos de que muitos que pretendem ser seguidores seus se rodeiam. Não estudava absolutamente o próprio prazer, comodidade ou conveniências. Era um homem de dores e familiarizado com os trabalhos. Toda a sua vida foi de abnegação, exprimindo a oração: não se faça a minha vontade, mas a tua. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na terra. Todavia viveu, por quase 30 anos, entre os ímpios habitantes de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando Jesus concluiu todos os discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao 3º dia ressuscitará. 2 dias depois, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes,
e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, disse: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, inclinando a cabeça, expirou. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, o seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, e disse: És tu só, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhara, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E ele lhes disse: Ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
A Abraão fora feita a promessa que de sua linhagem haveria de nascer o Salvador do mundo, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, não diz, e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Jacó diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E Moisés diz: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, porque o Senhor me disse: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Isaías profetizou: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi, filho de Jessé. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. E Jeremias também diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa, pois nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Miqueias diz o local do nascimento do Messias: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E Herodes, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. De sua obra Isaías diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E Cristo, por Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E outra vez: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. E também convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, como está escrito: ferirão com a vara a face do juiz de Israel. As minhas costas ofereci aos que me feriam,
e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia, e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Nossos pais confiaram em ti. Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Pois me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mas o Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Porque ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E Jesus, saindo, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui,
e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. O que Cristo temia no jardim era receber o vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, o cálice que estava destinado para o transgressor, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, do qual ele dá a beber aos ímpios da terra. E disse: Toma este cálice da minha mão, do vinho do meu furor, e faze com que dele bebam todas as nações, as quais eu te enviar. Beberão e cambalearão, e enlouquecerão, por causa da espada que eu enviarei entre eles. Jesus sentia que pelo pecado estava sendo separado do Pai. O abismo era tão largo, tão escuro, tão profundo, que seu espírito tremeu diante dele. Para escapar a essa agonia, não deve exercer seu poder divino. Como homem, cumpre-lhe sofrer as consequências do pecado do homem. Como homem, deve suportar a ira divina contra a transgressão. Os pecados dos homens pesavam duramente sobre Cristo, e esmagava-lhe a alma o sentimento da ira divina. Por isso, quando levantado na cruz, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E quando um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, logo saiu sangue e água, provando que não foi a cruz que matou Jesus, mas o peso dos pecados do mundo sobre ele, o que lhe causou pela terrível agonia, a ruptura do coração. Por isso 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.